Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Então a gente está aqui à distância, cuidando para que as orientações das autoridades competentes sejam seguidas, né? Então a gente não estamos nos reunindo como lá no prédio da igreja para nenhuma atividade, nenhum ministério está se reunindo, nenhuma liderança. Quer dizer, estão se reunindo, mas à distância pelos meios virtuais. E a gente não está aqui para ter mais uma aula da IBD. A gente está aí estudando esse semestre o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, que é considerado o Evangelho segundo Paulo. Então, se essa é a sua primeira aula, seja bem-vindo. Espero que você continue com a gente. Então, eu queria orar para a gente começar. Pai, nós te louvamos por mais um dia, Deus, nós te louvamos pelas misericórdias do Senhor que se renovam, que se renovaram mais um dia das nossas vidas, Deus. É difícil, mas nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tem acontecido, porque nós sabemos que nada saiu do controle do Senhor, nada sairá do controle do Senhor, ó Pai. Que esse tempo seja um tempo de aprendizado, um tempo da gente voltar para aquilo que é essencial, para as coisas que são centrais e para aquilo que é realmente importante, Deus, que é o Senhor e as coisas do Senhor, Deus, as coisas relativas ao seu reino. E a gente tem essa noção. Abençoe essa aula, quem está assistindo, quem vai assistir, e a nossa discussão futura, que isso realmente, tudo isso que a gente ouvir, que a gente aprender, gere transformação nas nossas vidas, Deus. É isso que a gente pede em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, gente, nós vimos. A gente pode dizer que Paulo defende nos 3 primeiros capítulos dessa carta que judeus e gentios são culpados diante de Deus, em virtude da revelação que eles receberam. Mas aí você pode perguntar, mas espera aí, o judeu conhece a revelação, conhece as escrituras, conhece a palavra de Deus, a Bíblia deles da época, né? O Antigo Testamento, mas e os gentios? A gente chama de revelação especial, essa é a revelação que foi feita para os judeus, né? As escrituras, a palavra de Deus. E de revelação natural para os gentios. O que é essa revelação natural? Nós vamos ver aí mais para frente, aqui na nossa aula. Vamos ver o que é isso, o que isso significa e por que eles podem ser cobrados assim como os judeus. Na primeira aula com o Dedê, nós vimos então a introdução da carta, né, uma introdução ao livro, a carta em geral, um pouco sobre o autor, sobre Paulo, e os temas que são abordados na carta. Né? Vimos também um pouquinho como vai ser a dinâmica das nossas aulas, da nossa escola bíblica aí durante o semestre. E na segunda aula, na aula anterior, né, há 2 domingos atrás, a Grazi nos mostrou que Paulo volta a sua atenção, né? Ele volta o seu puxão de orelha para os gentios, que são indesculpáveis por não glorificarem a Deus, mesmo conhecendo, mesmo conhecendo, não deram graças e desprezaram esse conhecimento que eles tinham de Deus. Então agora que Paulo se dirige diretamente para os judeus, então na segunda metade do primeiro capítulo, Paulo está falando com os gentios. Agora no capítulo 2, Paulo está falando com os judeus. A gente vê Paulo, o apóstolo Paulo, combater a atitude cínica de julgar os outros. Né? Afinal, parece que é só os judeus que fazem isso, né? Julgar os outros. Em vez de lamentar pelos seus próprios erros, e que o juízo de Deus a esses críticos moralistas, né, legalistas, ele é 3 coisas que a gente vai ver aqui. Ó. Ele é inevitável, ele é justo e ele é imparcial. Então, dito isso, nós vamos então dar sequência aqui na nossa aula. Eu quero ler
o nosso trecho, que é o Romanos 2, dos versículos 1 ao verso 16. Romanos 2, 1 a 16. E eu vou ler aqui na NVI. E o apóstolo Paulo diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas na sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Eu vou repetir esse o verso 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para os judeus, depois para os gregos. Mas glória e honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos, aos olhos de Deus, mas os que recebem a lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei e praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os seus pensamentos. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Então a gente leu aí capítulo 2, do verso 1 ao verso 16, da carta aos Romanos. E aí, quem que precisa do Evangelho? E eu acho que já deu para vocês sacarem e conseguirem responder essa pergunta, mas vamos lá. Como eu disse, então, no capítulo 1, Paulo, depois de se apresentar e chancelar a sua autoridade na introdução, ele passa a falar com os gentios. Aí eu imagino Paulo, o povo lendo a carta, e aí, logo no início, né, os judeus estão lá ouvindo a carta, assim como os gentios, e os judeus falam, ouvindo, né, esse conteúdo, e eles lá comemorando, pensando assim, tá vendo? Eu falei, esse povo não conhece a lei, e eles vão ser julgados, e que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E aí, a hora que passa para a parte, né, é óbvio que Paulo não escreve a carta em capítulos, mas a hora que ele passa para a parte que a gente aqui hoje conhece como capítulo 2, ele se volta para os judeus. Os judeus, ele fala assim, peraí que agora é a vez de vocês. É um banho de água fria, é um balde de água fria nos judeus, que eles estavam comemorando. Eles deviam estar pensando assim, eu falei que a gente tinha razão, que a gente é que vai ser salvo, que esse povo não tem nada que saber com a gente, não é povo de Deus nem nada. Mas Paulo dá uma neles assim, e fala assim, peraí que a vez de vocês está chegando e ela é agora. Então, como eu comentei, eu imagino os judeus ouvindo essa parte da carta e pensando assim, sim, claro que a ira de Deus recai sobre o imoral, sobre o pagão, sobre aquele que leva uma vida de libertinagem. Nós, porém, judeus, talvez alguns, né, fariseus, nós que somos da classe que mais respeita as leis de Deus, a lei da pureza, as leis cerimoniais, paraná, todas as leis nós seguimos.
Nós temos a palavra de Deus e vivemos de acordo com ela. Não estamos condenados. Essa condenação não é para a gente. Mas não é assim, não. Paulo dá uma tacada de mestre nisso aí. E aí Paulo vira para eles e fala assim, ei, por que vocês estão comemorando? Vocês fazem as mesmas coisas. Sempre que julgam uma pessoa não religiosa, julgam a si mesmos. E aí eu lembro, por exemplo, das pessoas mais velhas, né, ou então uma pessoa mais sábia, não precisa ser necessariamente uma pessoa mais velha, mas eles sempre falam assim, quando a gente fala alguma coisa, a gente, dependendo do que a gente fala, principalmente a gente está julgando, falando mal de alguma coisa, alguém, a gente está dizendo mais sobre a gente mesmos, sobre nós mesmos, do que sobre a pessoa de quem a gente fala. Então, é isso que Paulo está falando. Assim, vocês que estão julgando, vocês fazem as mesmas coisas. Só que talvez, eu acho que Paulo imaginava assim, que eles são piores, porque eles conhecem mais claramente, mais obviamente a lei. E continuam fazendo e condenando os outros. Só que eles achavam que eles seguiam. Né, dentro dessa visão moralista, legalista, eles achavam que o que eles faziam estava corretíssimo, entendeu? Não, nós conseguimos seguir a lei ao pé da letra. Né, mas nós já sabemos que não é bem assim. Então aí no versículo 1, ele fala assim, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ninguém, nenhum de nós, vive de verdade à altura dos próprios padrões que a gente coloca. Vocês já pensaram nisso? É muito louco isso, cara, porque a gente exige muito dos outros. E quando a gente vai falar da gente, a gente não exige nada, ou quase nada. A gente é muito a gente é muito hipócrita. Isso é cinismo, cara. Nós, agindo assim, somos iguaizinhos esses judeus aqui, moralistas, que Paulo está condenando. Lá no final do capítulo 1, nos versos 29 e 30, observa essa lista lá, como que Paulo começa o capítulo 2. Nós precisamos olhar para o nosso coração antes de olhar para as nossas mãos. Vamos ler esse verso 29 e 30 do capítulo 29 e 30. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Cheios de inveja, homicídio, rivalidades, enganos, malícias, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Então, assim, quem age como julgando, ele comete todas essas outras coisas também. E o que Paulo está ensinando a gente aqui está de acordo com o Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 21 e 22. E vamos ler também para a gente saber do que a gente está falando. O Sermão do Monte, capítulo Mateus 5, 21 e 22. Logo no início ali, ó. Logo depois das bem-aventuranças. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas eu lhes digo, qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo basicamente a mesma coisa que Jesus faz no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus pega a lei, que estava num patamar da ação, né? De obediência. A obediência à lei era a ação. E Jesus, o que ele faz? Ele eleva para um nível muito superior, que é da intenção. E o que Paulo está fazendo é mais ou menos isso. Ele está elevando o nível da obediência à lei
da ação para a intenção. Então Paulo fala assim, se você faz isso no seu coração, cara, se você fala e está jogando o outro, no seu coração você já está errado, tão errado quanto o outro que não segue a lei. Quando julgamos alguém e não conseguimos atender os nossos próprios padrões, na verdade estamos dizendo, eles são dignos do juízo de Deus. E eu não sou juiz, eu não sou digno, eu não preciso do juízo de Deus. E eu não sou como eles. Então, quando a gente trabalha com dois padrões, um elevadíssimo para os outros e um mais baixo para nós mesmos, a gente está falando que a gente não precisa do juízo de Deus. Que nós não somos dignos do juízo de Deus, que nós somos merecedores por nós mesmos, por causa da nossa obediência, da graça da salvação. A gente tem 2 pesos e 2 velocidades. Por quê? Nós não somos tão ágeis para julgar e criticar nós mesmos como somos com os outros. Presta atenção. Sempre que a gente vai falar sempre que a gente vê um erro de alguém, a gente é rapidíssimo para julgar, condenar e fazer toda uma análise de acordo com a palavra de Deus da ação, da atitude da pessoa. Para os nossos próprios erros, então, e para os nossos pecados, a gente encontra desculpa e subterfúgios rapidinho. E, na verdade, a gente usa a mesma velocidade que a gente usa para o outro, mas, na verdade, para achar essa desculpa e esse subterfúgio, não para condenar. O Stott tem uma frase que ele diz o seguinte: atiçamos-nos até atingirmos um estado de indignação e justificação própria em relação ao comportamento vergonhoso do outro, ao passo que o mesmo comportamento não parece nem perto de ser tão sério quanto quando é nosso e não deles. Basicamente é isso mesmo, é muito simples. Com os outros nós somos rápidos e muito objetivos em aplicar a justiça ou juízo. Mas quando é com a gente comete às vezes a mesma coisa, na mesma circunstância, no mesmo contexto e a nossa velocidade, o nosso veredito é sempre diferente dos outros. O gravador invisível de Deus, o que é isso? Se não me engano é o Schaeffer, Francis Schaeffer, que ele faz uma analogia muito legal, que ele fala que, é isso mesmo, Schaeffer, dizia que é como se a gente tivesse um gravador em volta do nosso pescoço, que grava tudo que a gente diz, tudo que a gente diz para o outro e sobre como eles deveriam viver. Então, no dia do juízo, que haverá esse dia, a gente não precisa ter dúvida como ele acontecerá, nós não temos certeza. Mas a gente pode especular, fazer algumas especulações de acordo com a liberdade que a Bíblia nos dá. Mas é como se Deus, então no dia desse juízo, ele vai tocar a gravação e ele vai nos julgar de acordo com o conteúdo daquela gravação. E aí? Como que seria a sua sentença? Qual que seria o veredito de Deus sobre sua vida? Então Deus usará os nossos próprios padrões no dia do juízo. O advogado de acusação seremos nós mesmos, mesmo sem a gente querer. Porque ele vai usar os nossos argumentos contra nós mesmos. Então ele compara o verso 2, que fala assim, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio em Salve capítulo 1, desculpa. Romanos 2:2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam outras coisas é conforme a verdade. E aí ele joga a gente para Mateus 7, 1-5. Eu podia ter separado esses textos? Podia. Mas, né? Marcado já, deixado aqui. 1-5. E assim, não julguem para que não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e à medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Isso é Jesus falando também lá no Sermão do Monte. E aí ele continua, né? Fala que pra gente tirar a trave do nosso olho, antes de falar do cisco no olho do irmão. Ou seja, cara, se enxerga primeiro antes de você ficar condenando e julgando o outro.
Entenderam então essa questão do gravador? É como se... Isso é uma analogia só para a gente entender. Né? Não vai... Antigamente, quando eu era moleque, a gente achava, as igrejas faziam a gente achar que no juízo vai passar um filme da nossa vida e a gente vai ser julgado e vai todo mundo assistir esse filme. Misericórdia, né, gente? Misericórdia. Não dá. E não vai ser assim. Mas é como se fosse assim. Vai usar os nossos argumentos. Só que Schaeffer aqui, ele é mais cirúrgico, né? Ele vai e fala assim, vão usar os mesmos argumentos que você usa para você com os outros. A religião cheia de autojustiça é como uma rejeição a Deus e a compreensão equivocada de seu caráter, assim como a religião autocentrada. Ele faz uma comparação aí do verso 4 e do 2 com o final do capítulo 1. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, quando a gente acha que a gente é capaz de julgar a nós mesmos ou aos outros, a gente exclui Deus e a compreensão, e nós não temos uma compreensão do caráter de Deus, uma compreensão correta. Quem tem justiça própria reconhece a Deus, mas não vê nenhuma necessidade dele ou do sacrifício expiatório de Cristo. Ele é o seu próprio Salvador. Então você aí, camarada, que age como os judeus lá que Paulo está falando agia, que acha que é você que se consegue se auto-julgar e tudo, você está excluindo Jesus e o sacrifício dele da sua vida. Essa é a atitude de quem aceita a ira divina sobre os outros, mas se considera completamente isento da ira divina, desmerecedor da ira. Você recebe, merece sua graça e a compaixão de Cristo. Romanos 1 e 2 e os filhos pródigos. Há um tempo atrás eu preguei sobre a parábola dos filhos perdidos, né? Dos filhos pródigos, que é lá de Lucas 15. Mas eu preguei especificamente sobre o filho mais novo. Mas a gente pode considerar também que o filho mais velho estava perdido. Por quê? O filho mais novo na parábola é desobediente, insolente, materialista e licencioso. Em Romanos 1 é o filho mais novo de Paulo. Pecador explícito, todos veem que é pecado. Todo mundo enxerga o filho mais novo como pecador, como errado na situação. Mas o filho mais velho, lá da parábola, ele é obediente, dócil em relação ao pai. Em Romanos 2 é o filho mais velho de Paulo, acha que está bem, próximo do pai, mas na verdade é tão errado quanto o filho mais novo. Também estão perdidos. Então, o filho mais novo são os gentios e o filho mais velho são os judeus. Mas no fundo, ambos estão perdidos em relação ao pai, ambos estão alienados e precisam de salvação. Um dia a gente pode conversar melhor sobre o filho mais velho, mas lembre que ele rejeita a decisão do pai, né, quando o filho mais novo retorna e tudo. Ele é omisso quando o filho ofende o pai pedindo herança com o pai vivo, enfim. Essa é uma relação muito interessante. Dá uma estudada aí sobre sobre a parábola. E aí, gente? Quem realmente precisa do evangelho? Só quem não está debaixo da graça de Deus, como quem já reconheceu a soberania de Cristo, de Deus na sua vida? Eu acho que todos nós aqui, nesse sentido, estamos no mesmo degrau. Nós estamos no mesmo nível. Todos nós precisamos do Evangelho. Todos nós precisamos da justiça de Deus. Somos iguais. Independente de sabermos, conhecermos de fato a palavra de Deus ou não. Pessoas religiosas precisam do Evangelho. Todos, absolutamente todos, religiosos ou não, precisam do Evangelho. O cerne da mensagem da Boa Nova é que a justiça de Deus foi revelada, logo ela pode ser recebida. É isso que o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 1, versos 16 e 17. Se nós pensarmos, confiarmos ou aceitarmos qualquer outra coisa ou pessoa para nos dar justiça, estamos negando o Evangelho. Estamos negando a necessidade do sacrifício de Jesus. Estamos negando o cerne da Boa Nova. Vocês compreendem, gente? Quando a gente
fala, ou então aceita qualquer outra coisa para nos julgar, para nos dar juízo e para ser a nossa fonte, para ser nosso bote salva-vidas, a gente está negando a necessidade do sacrifício de Jesus. A gente está renegando a cruz, o sangue. E a gente está, de alguma maneira, chamando Jesus de idiota. Sabe? Você mandou seu filho à toa, porque eu não preciso. Em quais coisas ou pessoas nós costumamos confiar? E aí? Pensa. Você aí, a gente vai conversar depois sobre essas aulas. Vai anotando, fazendo essas anotações. Eu estava conversando esses dias e eu acho que esse tempo de isolamento vai servir para nos mostrar que o maior ídolo do século XXI, ele não é suficiente também, que é a tecnologia. A gente está vivendo uma sociedade que acha que a tecnologia é a salvadora, é a solução de todos os nossos problemas. E não é. Quantos memes engraçados a gente está vendo aí, porque as pessoas não sabem lidar com a tecnologia, ou porque a tecnologia não está fazendo o que elas esperavam que a tecnologia fizesse. É só um exemplo. Eu acho que nós somos uma sociedade que confia demais na tecnologia. Nossa salvação se dá pela fé. E ponto. É ponto final. Isso é um ponto grandão. Nada, nem ninguém mais. Mas essa fé, ela tem que produzir algumas coisas. Ela tem que evidenciar algumas coisas. Há algumas consequências, né? É uma relação de causa e efeito mesmo. Causa e consequência. E é o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes eu quero que você pare aí e reflita sobre as questões a seguir. Você consegue perceber que a mensagem de Paulo é para todo mundo? Você percebe isso? Que a mensagem de Paulo da carta era para os gentios, assim como no capítulo 1, e é para os judeus, assim como a gente está vendo no capítulo 2, e vai ver para frente na carta, para quem que é. É para você, crente, que ora todo dia, que lê a Bíblia todo dia, que tem um bom momento devocional, que é líder de ministério, que está lá no louvor da igreja cantando. É para você que é crente, está na igreja, mas não tem uma vida devocional tão boa assim. É para aquele colega seu que não faz nada de errado, é um bom cidadão, uma boa pessoa, tem um bom caráter. E é também para aquele cara que você deseja a morte dele, ou que você já desejou a morte dele, que já fez tanta coisa ruim que você fala assim, talvez seria melhor que esse cara morresse. Todas essas pessoas precisam na mesma medida do Evangelho. Escreve uma oração e pensa, reflita, escreve uma oração. Vou deixar as perguntas aqui para vocês, para vocês pensarem aí. Pausa o vídeo aí e pensa, escreve uma oração, medita, pede para o Senhor te convencer, se você não é convencido ainda dessas coisas, e depois a gente vai conversar. Qual será o teste pelo qual seremos julgados? E a resposta de Paulo é surpreendente. Continuando aqui, pelas obras. Então, como que nós vamos ser julgados? Baseado em quê? Pelas obras. Isso mesmo, eu repeti. Porque aqui é um ponto de treta. Tem uma tretinha. Na verdade, talvez uma das grandes divisores dos marcos, assim, divisores de pensamento teológico pós-reforma. Se você acha que há contradição na Bíblia, volte ao início do jogo. Volta no tabuleiro aí, lá no início, lá na partida do jogo. Porque não há contradição na Bíblia. O que há é falha na sua interpretação, meu jovem. Deus não falha e a palavra Deus dele também não é falha. Não há uma vírgula errada em tudo. Se tem, é porque o editor errou. Errou na hora de digitar.
Entendeu? Então não há. Por que eu estou falando isso? A questão de obras é a questão de fé. Outros autores na Bíblia talvez dão a entender, né? Por exemplo, Tiago pode dar a entender diferente, mas a gente vai entender isso melhor. Vamos lá. As obras, na verdade, são as evidências. De novo, não há contradições aqui. Nem aqui e nem em nenhum outro lugar da Bíblia. Tá? Então, dito isso, sossega o faixa aí, calma, que não tem contradições. E é lógico que a piada, a gente não pode perder a piada jamais. As obras importam sim, mas não são fundamento para a salvação. Mas como prova de que alguém tem a fé que salva. Aqui nós temos de novo uma relação de causa e consequência. Essas são as evidências de um relacionamento nosso com Deus. As boas obras mostram que temos a fé salvadora que é acompanhada por um relacionamento com Deus, o autor e consumador da nossa fé. Evidências. Os frutos de uma árvore são indícios de vida, mas o que a mantém viva não são os frutos. Por exemplo, a mangueira. Não é a da escola, não é a escola de samba e nem a mangueira de jardim. Estou falando da mangueira que dá a manga. Eu não sei onde é que está minha... Ah, aqui, ó. A manga, o fruto manga. Quando você vê uma manga na mangueira, você fala assim, ó, essa mangueira, e esse fruto tá saudável, tá sadio, tá gostoso. Você fala assim, essa mangueira, esse pé de manga, ele está saudável, ele tem vida. Mas você arranca o fruto, você pega o fruto e usa o fruto, consome o fruto. Então, a partir daí você pode concluir que não é a manga que mantém o pé de manga vivo, mas são as raízes que buscam os nutrientes e as coisas e fazem ela ficar presa na terra. E em nós, as boas obras é que são os frutos. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Então, no jardim do corpo de Cristo, nós somos as mangueiras e nós precisamos produzir boas mangas. O que nos dá vida é a nossa fé. As nossas raízes são a nossa fé, que nos fazem ter o conhecimento e um relacionamento com Deus. E é isso que são as raízes. As nossas boas obras é que são os nossos frutos. Compreendeu, jovem? Isso aí, ó. Chitãozinho Choró te ajudando a entender a Bíblia. A graça não pode diminuir o nosso desafio. Se nossas obras não estão sofrendo mudança, nossa fé não é sincera. Lembra que o Ivênio gostava de falar assim que, dependendo de determinadas atitudes das pessoas, situações, a gente podia botar um ponto de interrogação na testa da pessoa com relação à sua fé? Pois então, assim somos nós. A graça de Deus, ela não pode encobrir as nossas boas obras. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Como que nós vamos saber? E aí Paulo fala no versículo 7. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Persistir em fazer o bem é o quê? Viver de modo piedoso. Fazer o bem torna-se um padrão de vida constante e persistente. Então as nossas boas obras, elas estão em constante melhoria. Elas vão sempre melhorando. E a gente sempre vai buscando praticar essas boas obras. Boas obras são obras de acordo com... É uma vida de acordo com a palavra de Deus. E aí fala assim, buscam glória, honra e imortalidade. Essa busca, ela deve ser uma busca em Deus. Glória, honra e imortalidade devem ser buscadas numa vida com Deus, numa vida de relacionamento com Deus. Se buscarmos no meio das coisas criadas, a gente não vai encontrar. A gente pode encontrar algumas dessas coisas de alguma maneira, mas elas sempre vão ser fúteis, elas sempre vão ser efêmeras, passageiras e não vão ser verdadeiras.
Deus dará vida eterna àqueles que o buscarem no conhecimento acerca dele. Essa é uma frase de algum outro autor aí que eu esqueci de colocar referência. E aí depois, no versículo 8, ele fala ira e indignação. Para quem? Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, rejeitam a verdade, seguem a injustiça. 3 coisas. Ou 3 coisas. 3 coisas. Tem uma referência aí, quem pegou, pegou. Egoísmo. Ele fala assim que haverá ira e indignação aos egoístas. Egoísmo é um sinal delator de que não estamos no curso correto. Então, se nós somos egoístas, nossas obras ainda não foram transformadas. E se nós somos crentes egoístas, quer dizer que nós não estamos no caminho correto, que a gente está usando a graça de Deus para acobertar as nossas não boas obras. Significa estar em busca de satisfação própria, autoglorificação e autossuficiência. Cara, se a gente busca alguma coisa em nós mesmos, de novo, a gente rejeita todo a palavra de Deus, todo o sacrifício de Jesus, a cruz. E aí depois ele fala que indisposição para aprender a verdade de Deus. E rejeitar a verdade e seguir injustiça é indisposição de aprender a verdade de Deus, a palavra de Deus. É uma falta de educabilidade, é uma recusa em se submeter à verdade maior. Não, meu querido, se você lê a palavra de Deus, mas se recusa a viver de acordo com ela, aí, haverá ira e indignação para vocês. Uma outra frase que eu não coloquei no autor. Talvez seja um exercício para vocês aí buscar de quem que ela seja. Se pensarmos que somos capazes de autossalvação, rejeitamos a verdade, tanto quanto se achássemos que não precisamos ser salvos em absoluto. De novo, eu já falei isso um pouco. Se a gente acha que nós somos capazes de salvarmos a nós mesmos, nós estamos rejeitando a verdade eterna. Essa verdade devia estar com V maiúsculo. Tanto quanto se a gente achasse que a gente achasse que não precisava ser salvo. Que isso tudo é mentira, que não tem condenação nem salvação, que não existe nada disso. Princípio da isonomia. Isso aí, rapaz, não faz direito não, mas eu recorri aos universitários, literalmente. Isso aí, Paulo está falando isso aí, ó. Ou seja, Paulo já sabia da Constituição brasileira, eu tenho certeza que isso aí tem em outras constituições também. Paulo fala assim, no verso 11, e acho que eu falei isso no 12 também, primeiro para o judeu, depois para o grego. O que quer dizer? Que o juiz ele é imparcial. O juízo de Deus, ele é cego, né, no sentido igual a estátua da justiça, lá do Ministério da Justiça, da coisa, ela é cega e tem uma balança equilibrada, porque deveria tratar todo mundo igual. Todo mundo é igual perante a lei. Isso é um princípio do direito aí, ó, e o universitário aí que eu pedi ajuda vai nos ajudar quando a gente tiver a nossa interação. E aí nós temos outro princípio do direito para nos ajudar. Então a gente, olha só que aula legal, a gente tem Paulão da Massa, apóstolo Paulo, ele mesmo. A gente tem Chitãozinho Chororó e direito constitucional. Então a gente tem o princípio da obrigatoriedade da norma. No verso 12 a 15, Paulo lança a mão desse princípio da obrigatoriedade da norma. O universitário, de novo, vai nos ajudar aí, quando a gente for conversar sobre isso. Então, nesses versículos, Paulo nos mostra que Deus não age com favoritismo. Aqui nós temos 2 advertências. O que é não agir com favoritismo? Aqueles que conhecem a palavra e não obedecem, pela lei serão julgados. Lá, no nosso primeiro minuto de aula, eu falei dos 2 tipos de revelação. Especial e a natural. É agora que a gente vai entender melhor eles. Ouvir e conhecer a lei traz consigo a responsabilidade de aplicar a lei. No verso 13, a gente vê que os justificados serão os que a praticam. Apenas o fato de conhecer a lei não muda em nada a nossa situação de condenado.
beleza, conheço a lei. Continua condenado. Se você não mudar, se você não tiver os frutos, se você não tiver as evidências, o caminho para a salvação, pela salvação, o caminho para a salvação pela lei é obedecer toda a lei. E a gente pode afirmar que nós obedecemos toda a lei de Deus, em todo sentido, de cabo a rabo, ao pé da letra, e tudinho. Se você falar que sim, ou você vai continuar como você está, porque você é um mentiroso, pecador, ou então você vai ser trasladado para o céu imediatamente e você não vai terminar de ver salvo. Segunda advertência é que, e aqueles que você pode perguntar assim, uai, e aqueles que não conhecem a lei, que nunca ouviram falar da palavra de Deus? Então, a gente entendeu que a primeira advertência é para os que têm a revelação especial, que têm contato com a lei, com a palavra de Deus. É igual, dos dois lados, então falando. Que tem a palavra de Deus. A segunda é a revelação natural. É por isso que eles podem ser condenados. A lei de Deus ela é inata nas pessoas. O verso 15 ele fala aí, ó, cadê? Pois mostra que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Disso dá o testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles. Ora acusando-os, ora defendendo-os. Ou seja, nós temos a lei de alguma maneira gravada no nosso coração. Todos conhecem os princípios essenciais de comportamento correto e comportamento errado. Todo mundo, qualquer ser humano na face da Terra que você conversar, ele vai ter uma noção do certo e errado. E aí, quero indicar a vocês aí esse livro. Leia C.S. Lewis. Leia o livro. Leia todos os livros de C.S. Lewis. E esse aí fala muito disso que a gente está falando. E tem esse texto aí é de lá do livro. Todo mundo já ouviu alguém dizer coisas como: você gostaria que alguém fizesse a mesma coisa? Dê-me um pedaço de sua laranja, eu lhe dei um pedaço da minha. O homem que diz isso está apelando para um padrão de comportamento que espera que os outros tenham conhecimento. Mesmo que não tenha sido ensinado formalmente. Qual o princípio que ele está exigindo ali? Da retribuição. Olha, eu fiz com você como eu gostaria que você fizesse a mim, então faça a mim como você gostaria que eu fizesse a você. E aí vocês entenderam. Se não há julgamento, para que há salvação? Se não crermos que há um juízo e que haverá um julgamento, a salvação, a cruz e a morte de Jesus perdem o sentido. Nós não precisaríamos delas. De novo, se a gente acha que, não, esse negócio de julgamento, de separar o joio do trigo, de mandar o povo, os condenados e os salvos, entendeu? Os culpados e os inocentes. Se você acha que isso tudo é mentira, meu irmão, você está chamando Deus, de alguma maneira, de burro, de idiota, e está falando que Jesus, de alguma maneira, ele fez o que não precisava ser feito, que era morrer daquela maneira que ele morreu. A gente está ignorando a cruz. Sem a realidade, presta atenção, gente, sem a realidade da ira de Deus, não há glória na cruz. Por que a gente só consegue ver tanta beleza na cruz e na morte expiatória de Cristo? Porque a gente olha para a ira de Deus e a gente tem consciência da ira de Deus. Não conseguimos apreciar quem Cristo é, a menos que primeiro conheçamos quem nós somos. Não conseguimos apreciar quem Cristo é, a menos que primeiro conheçamos quem somos. E é por isso que a nossa identidade está escondida em Cristo. Só conseguimos ver Jesus como de fato quem Ele é, a partir do momento que temos consciência da nossa condição de pecador afastado e rebelado contra Deus. Então a gente só consegue ver Jesus além de um bom exemplo, além de um bom homem, de um bom líder, de um cara, de Jesus histórico, quando a gente tem condição, quando a gente tem noção e conhecimento da nossa condição de pecador afastado e rebelado contra Deus. Apenas
Esse aí eu coloquei a referência. Charles Simeon. Apenas 2 objetos que desejei. Contemplar na vida. Apenas 2 objetos que desejei contemplar na vida. Um é minha própria vilania, o outro a glória de Deus, na face de Jesus Cristo. E sempre achei que ambos deveriam ser vistos juntos. Isso é demais, cara. Isso é demais. Isso é demais. Que isso seja o nosso balizar, uma boa referência, entendeu? Para a gente caminhar. Vou deixar mais alguns exercícios para vocês aí, para a gente refletir, conversar juntos no domingo. Depois também, que acabar esse momento de interação, vamos conversar, nós estamos à disposição aí. E espero que tenha sido um momento bacana aí de vocês. Desculpa os erros. Se ficou ruim o áudio, vai falando com a gente que a gente vai melhorar. Reflexão. Então, leia de novo o texto. Romanos 2, do versículo 1 ao versículo 16. Em sua opinião, que diferença faz realmente na vida de uma pessoa encontrar descanso, esperança e honra em Deus? Outra coisa, ver de modo piedoso e a busca por honra, glória e vida eterna são 2 indicadores que Paulo nos dá de que nosso coração está com Deus, está quite com Deus. De que modo ele o incentiva e desafia você, esses indícios, esses indicadores. De que modo eles incentivam e desafiam a gente. E por último, de que modo sua consciência o defende e o acusa. Reflita, pause aí, a gente está terminando. E aí, afinal, quem precisa do Evangelho? Espero que você tenha entendido e a gente vai conversando e vai dando feedback para a gente. A gente vamos aprender juntos a ser igreja dessas maneiras um pouco diferentes e que isso tudo seja temporário. Vou orar mais uma vez. Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor cuida da gente. Te louvo porque o Senhor nos revelou de maneiras não tão claras, mas se revelou. E obrigado, Deus, que o Senhor revelou de maneira clara e objetiva e maravilhosa que é a sua palavra de Deus. Obrigado por esse aprendizado de hoje. Ensina a gente cada dia mais. Ensina a gente a ser igreja, Deus, nesses tempos de crises. Abençoa a gente para a gente tomar as atitudes corretas. Nos ajude a ficar em casa, a fazer o que precisa ser feito. E nós pedimos que o Senhor ilumine, ó Deus, a cabeça daqueles que tomam as decisões em todas as esferas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente.